Então, gente, vamos começar aqui hoje falando sobre altura de tom, né? E nós vamos falar sobre a altura de tom e ao mesmo tempo eu vou explicar para vocês acerca da nomenclatura para que vocês tenham uma noção, tá? Desse curso CBCA, o curso base de colorimetria aplicada. Vocês vão aprender sobre fundo de clareamento, altura de tom, nomenclatura, neutralização, matização, esfumado e apagado de raiz, né? Tonalização, neutralização, estrela de ouso, de muitas coisas nesse curso está sendo preparada para você que é iniciante na área da colorimetria capilar, tá? Gente, aqui nós temos o que nós chamamos de cor natural ou as cores naturais, né? O que são cores naturais? São aquelas cores que nós nascemos com ela, tá? E aqui nós temos as empresas de cosméticos fabricando o que se assemelha a essas cores naturais. Que nós temos aqui o 1.0, que é o preto, tá? Ou assim, você vai encontrar diversas marcas no mercado que vai dar as suas nomenclaturas, vão ter algumas cores que vão ter um nome diferente, como por exemplo, o 1.0, na maioria das marcas é o preto, preto comum, preto é preto, né? O 2, em algumas marcas, é o castanho escuro. Aqui nessa marca, tá? Eu não vou falar aqui o nome da marca, mas essa aqui é o preto azulado, é o número 1. O número 2 é o preto, né? O número 3 é o castanho escuro. O número 4 é o castanho médio. O número 5 é o castanho claro. E do número 6 ao número 10, nós temos as classificações ou as nomenclaturas dos loiros. O loiro escuro. 7, loiro médio. 8, loiro claro. 9, loiro muito claro. E o 10, que é o loiro claríssimo. Essas cores que eu li para vocês, elas são sempre representadas por um número. Número 1 representa a cor preto, que é o preto aqui, tá? Nessa marca aqui, o número 2 representa o preto comum e o número 1 o preto azulado, tá bom? Então você vai ter que se basear na tabela que você tem aí para trabalhar. O número 3 é o castanho escuro, tá? O número 4 é o castanho médio. Então o número 1 aqui, 1.0, representa uma cor base. O que é cor base? Cor base são aquelas cores naturais. Então qualquer número que vier acompanhado de ponto zero, como por exemplo 1.0, 2.0, 3.0 até o 10.0, isso quer dizer que nós temos uma base, tá? Uma base pura, de puro pigmento, tá? Sem nenhum reflexo. Quando eu tenho uma cor acompanhada de ponto, algum número em seguida, como por exemplo, olha que interessante, 5.1, né? 6.1, isso quer dizer que eu tenho uma base, que é o 5, que é o castanho claro, junto com um reflexo aqui, tá? Então, primeiro nós vamos falar das nomenclaturas dos reflexos, tá bom? Das bases. Então, na nomenclatura das bases, o 1 representa o preto, o 2 o preto, né? O 1 representa o preto azulado, o 2 o preto comum, o 3 o castanho e assim sucessivamente. Quando nós vamos falar de reflexo, aí já é uma outra nomenclatura e a leitura é diferente. Quando nós vamos ler as cores naturais, nós vamos ler porque quando se fala de cor natural, quer dizer que essa cor natural ela não tem reflexo, é uma cor natural pura. O 10.0 é o loiro claríssimo, o 9.0 é o loiro muito claro, né? Quando eu tenho 9 acompanhado de algum outro número, 9.21, por exemplo, o 9.21 ele quer dizer loiro muito claro, irisado acinzentado, ou dependendo da classificação dessa marca, vai classificar ele como loiro pérola, né, ou loiro irisado acinzentado e por aí vai. Então nós vamos fazer a leitura das nomenclaturas, dos reflexos, das nuances depois, tá bom? Então por enquanto vamos focar em aprender, em fazer a leitura da nomenclatura das bases, que são as cores naturais. 1.0, nessa tabelinha aqui, representa o preto azulado. Tá vendo aqui, ó? Preto azulado. O número 2 representa o preto comum. O número 3, o castanho, como vocês podem ler aqui no vídeo que dá para vocês lerem, acredito, né? Então,
esta aqui é a nomenclatura das bases, das cores naturais. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os números que representam os reflexos. Prestem bem atenção. Agora, olhem bem para vocês verem. Lembra que eu falei sobre os reflexos? Olha só, aqui nós temos cor natural e os reflexos, ou nuances. A cor natural 1 representa o preto azulado, o 2 o preto, o 3 o castanho escuro, o 4 o castanho médio, o 5 o castanho claro e assim sucessivamente. Façam as devidas leituras. O número, agora quando nós temos aqui os reflexos, vamos falar sobre os reflexos. Quando eu tenho todo número depois do ponto, nós chamamos de nuances ou reflexos, tá bom? Então aqui, quando eu tenho, exemplo, o 0.1, isso quer dizer que eu tenho aqui o reflexo cinza, tá? Reflexo cinza ou o azul, que outras marcas também vão chamar o número 1 de azul. O 2 é conhecido como violeta ou irisado. O 0.3 é conhecido como dourado. O 0.4 é conhecido como cobre. O 0.5 como acaju. O 0.6 como vermelho. O 0.7 como marrom. O 0.13 como mate. E o 0.21 como pérola. E o 0.31 como bege. Algumas marcas, o 0.89 representa o pérola. Nessa marca aqui, representa o pérola, é o 0.21, tá bom? Então, se eu tenho aqui, lembra comigo que o número 9 é o loiro muito claro? Tá vendo aqui, ó, na base? Na cor natural lá, a base 9 é o loiro muito claro, correto? Quando eu tenho um 9.11, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, veja comigo aqui, 9.11, loiro muito claro. Qual que é o loiro muito claro? É o 9, correto? Aqui, ó, é o 9. E o 11 aqui, ó, eu tenho o ponto 11, que são dois números depois do ponto. Como eu tenho dois números depois do ponto, quero ser bem didático para vocês. Como eu tenho dois números depois do ponto, então isso quer dizer que eu tenho um reflexo aqui que está intensificado. O 1 representa o cinza, correto? Isso aqui, gente, agora é o reflexo, tá? O 1 como cor natural representa o preto. Mas o 0.1 ou o ponto 1 como reflexo, ele representa o cinza, o cendre, né? O cinza, tá bom? Então eu tenho aqui o 9, que é o loiro muito claro, o número 1, que é o cinza, e eu tenho uma repetição de 1 aqui, que quer dizer que esse cinza do número 1 aqui, ele está intensificado, porque ele se repete duas vezes. Então eu tenho uma sequência dupla do número 1. 9.11, loiro muito claro, cinza intenso, porque esse 1 aqui, ele se repete duas vezes. Então quer dizer que eu tenho uma intensidade dessa cor dentro desse tubo de coloração, tá bom? Quando você pegar lá aquela sua bisnaga de coloração e tiver o 9.11, quer dizer que o cinza está intensificado, ele está intensificado dentro daquele tubo. Quando eu tiver o 9.21, vamos lá. Aí eu vou ensinar vocês agora sobre reflexo primário e reflexo secundário, tá? Vamos fazer essa leitura. O reflexo primário aqui é o cinza, correto? Que é o número 1. Só que o reflexo secundário também é o cinza, então isso quer dizer que ele está intensificado, né? Ele intensificou, ele está profundo, está intenso. Né? Mas aqui em cima nós temos o 9.21. O que é o 9? Vamos lembrar lá? O 9 indica a altura de tom, como eu falei para vocês. Tom ou base, que é aqui, ó, loiro muito claro, né? E aí nós temos agora o 2, que é o reflexo primário, porque ele vem primeiro, depois do ponto. E o número 1, que é o reflexo secundário, que ele vem depois do 2, perdão, né? Então nós temos 9.21. O 9 é o loiro muito claro, correto? Loiro muito claro. O 2, ele é o irisado. Quando se trata de reflexo, ele representa o irisado, que é o violeta, o 2.
né? Então, nós temos depois do 2 o número 1. Então nós temos aqui o 1, que é o cinza. Então eu vou ter aqui um loiro muito claro, violeta acinzentado, ou irisado acinzentado, que seria a mesma coisa. Deu para entender até aqui? Espero que vocês que estejam assistindo o vídeo consigam entender aqui acerca desse assunto que é muito mega importante, tá? Prestem bem atenção para vocês não fazer a leitura errada. Nós precisamos aprender a fazer a leitura dessas cores. Então aqui nós temos a base, tá? Do 1 até o 10. E aqui nós temos os reflexos. Então, se eu tivesse aqui no lugar do 21, o 31, nós teríamos um loiro muito claro, bege, porque nós temos o dourado misturado junto com o 1 aqui, ó. Lembra que o 3, ele é o dourado, o número 1, ele é o cinza. Então, quando eu misturo esses dois aqui, nós temos aqui o bege. Então, aqui eu tenho um loiro muito claro, bege, tá? Então nós precisamos entender e fazer a leitura corretamente para que você aprenda e entenda qual cor que você está criando daquele cabelo que você está trabalhando, tá ok? Esta é aqui um presságio para vocês, um presente para vocês do que está por vir nesta aula. Espero que vocês aprendam e gostem bastante do que vocês vão aprender no CBCA, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais.